leitura do Evangelho. Jesus diz assim em Mateus capítulo 7, versículo 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Vamos dar uma paradinha aqui, só para a gente fazer uma reflexão, porque as palavras do Cristo, a gente precisa de mergulhar o pensamento sem pressa, não é? A gente já teve muita existência e tem a eternidade pela frente, como André Luiz fala. Então a gente precisa, se necessário for, apenas uma frase, passar a noite estudando uma frase, a gente ainda não vai conseguir tirar dali todo o ensinamento, porque a gente ainda não tem capacidade para compreender de fato o que Jesus tem para nos ensinar. Então vamos lá. Perdição. Ato ou efeito de perder alguma coisa ou de se perder. Então a gente vai ver aqui que tem um outro significado que também é muito pertinente. Situação de desgraça, de ruína, de fracasso. É uma tropa na última batalha. Se perdeu. Na vida física, a gente vive por aí procurando o caminho e se perdendo, porque na maioria das vezes a gente procura o caminho fora do Cristo. E ele fala também aqui sobre a vida, não é isso que ele fala? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz. Muitos são os que por ela entram. E aí ele vai falar quão pequena é a porta da vida, quão apertado é o caminho que para ela conduz. Se nós formos olhar essa passagem pelo lado da vida física, o canal vaginal por onde o bebê passa é bem apertado, mas chega a ser uma coisa assim absurda, né? Dentro da barriga se cria aquela vida, aquela coisa bela, bonita, depois aquele bebezão tem que sair. A porta é estreitíssima. E o esforço que se tem que fazer para passar por essa porta é realmente muito grande. Tanto a mãe tem que fazer o esforço, quanto o filho que está lá dentro sofre também, né, aquela expulsão do corpo, e ele também tem que ir se ajeitando em roda daqui, roda dali. Se ele estiver mal ajeitado, não sai. Tem que se arrumar para passar, porque se vier de bruços, se vier com a cabecinha virada ao contrário, em vez da cabeça estiverem as nádegas, o bumbum do neném, tem que fazer uma cesárea, porque não vai passar. Então, se a gente for observar só por aí, a gente já vai ver que para entrar na vida, a gente já tem que fazer um esforço muito grande. Então, a porta que conduz à vida física já é uma porta estreita e a gente tem que fazer um esforço gigantesco. Então, o que é a vida? O que significa a vida? A vida é o que caracteriza, não é, a nossa existência. Agora, quando Jesus volta e fala da vida espiritual, a gente vai observar que aqui Jesus deu dois caminhos, ele já mostra dois caminhos. Na vida, a gente sempre tem escolha, sempre. Qualquer que seja a situação em que nós venhamos a nos encontrar, a gente sempre tem escolha. Esse é o primeiro ensinamento que Jesus nos dá. Dois caminhos. Um, ele diz, é a porta larga, e o outro é a porta estreita.
A porta larga a gente passa com facilidade e passa um monte de uma vez, mas ela nos leva direto para a perdição. E existe a outra, que é a porta estreita. Poucos vão passar por ali. A gente não vai conseguir passar de rebanho. Então aí há duas escolhas. E ele diz: entrai. Ele está usando um verbo que é um verbo de ordenança. É um verbo que ele coloca no imperativo, né? Ele diz que você tem que fazer. É como se ele chegasse aqui agora e dissesse assim, ó: vós todos, entrai por ali. E ele diz o porquê. Porém, ele respeita o livre-arbítrio. Ainda que ele esteja dando uma ordenança, ainda que ele esteja afirmando, ainda que ele esteja usando o verbo nesse sentido, imperativo, dizendo que tem que ser feito, ele deixa bem claro que há uma escolha. E aí não há desculpa para a gente dizer: eu fui pela direita porque o fulano disse que eu tinha que ir, ou o fulano me convenceu, ou o fulano me forçou a ir. Aqui a gente vê claro que na vida a gente tem duas escolhas e que o livre-arbítrio é uma coisa que Jesus respeita. Ainda que ele nos mostre o caminho e diga por que a gente deve ir por aqui e não por ali, mas ele deixa a nossa escolha livre. Então, já é um grande ensinamento. A gente poderia parar aqui para casa e pensar: que caminho eu estou seguindo? Por que porta eu estou entrando? Porque o grande problema é que a gente vai com a manada. A gente não tem o hábito de parar. Espera aí. Pronto, esse caminho vai me levar. A gente se depara com uma situação e a gente quer mergulhar na situação e ir embora com todo mundo. E depois, lá na frente, a gente para ver a consequência. Então, o que a gente precisa fazer? Parar. Espera aí, eu estou aqui, eu vou para que lado? Muitas vezes, e na grande maioria delas, a gente tem dúvida, e aquela dúvida que a gente para, às vezes, dizer: eu não sei o que eu devo fazer. Eu costumo dizer, para mim, que assim, a gente precisa tomar uma atitude positiva diante da vida. Porque quando a gente faz isso, a vida responde positivamente. Se eu tenho uma boa intenção, se o meu pensamento é o correto e eu quero acertar, eu não sei o que fazer, eu peço orientação. Se eu não conseguir captar, eu posso tomar a minha decisão. Deus, eu vou por aqui. Se esse não for o caminho, que o Senhor me ajude. Vá com certeza. Se não for o caminho e você tiver com a intenção de seguir o caminho que tem que ser seguido, as circunstâncias que Deus vai criando, daqui a pouco, quando você vê, você, engraçado, eu estava indo para lá, de repente, olha onde eu vim parar. Não é? E acontece isso com muita frequência na vida da gente. Às vezes a gente quer ir para um lado e de repente uma circunstância qualquer acontece e a gente toma outro caminho. E a gente não sabe por quê. Talvez lá na frente a gente descubra. Então a gente precisa sim fazer uso do livre-arbítrio, mas fazer um uso consciente. Então ele fala isso, né? Entrai pela porta estreita, porque essa é que vai levar ao